dia. Na aula de hoje nós vamos estudar a língua portuguesa com o professor Paulo Barff. Ok? Vamos lá então. Bom, pessoal, hoje nós faremos a leitura, né? O título da história que nós vamos ler é O Papagaio Reginaldo. Ok? Vamos à leitura então. Oba! Oi, criançada! Chega aqui. Havia um papagaio que se chamava Reginaldo, com uma vida natural no meio do Pantanal, amigo da graúna, tartaruga do tatu, vagalume da cutia, jacaré e jaburu. Tinha flores, tinha fruto, tudo era uma beleza, todo mundo em equilíbrio com a mãe natureza. E a árvore da montanha tinha um galho, e no galho Reginaldo fez seu ninho. Ó que ninho, lindo ninho, ai ai ai, que amor de ninho. O ninho no galho e o galho na árvore. Mas um dia Reginaldo conheceu um bicho que surgiu tão de repente, meio feio e esquisito, pois andava em duas patas, tinha a boca sem ter bico. Quem será esse intruso que parece um chimpanzé? Será que come papagaio? O que será que ele quer? Perguntou o vagalume como chama esse bicho. Esse bicho chama homem, chama humano, chama gente, chama moço, chama cara, chama como quiser. Que será que ele quer? Reginaldo viu que o homem era sem educação, pois cortou a sua árvore sem nenhuma explicação e cortou aquele galho. Nem ligou que tinha um ninho, o seu ninho bonitinho feito com o maior carinho. Reginaldo não gostou e foi falar com aquele moço, por um triz, que um machado não cortou o seu pescoço. Mas a vida continua. Foi fazer sua malinha, deu adeus à sua casa, foi dormir com as andorinhas que arrumaram uma caminha toda feita de peninhas. Quando todos já dormiam, acordaram de repente. Era um fogo que queimava o que via pela frente. Um barulho, gritaria, jacaré para todo lado, tatu de rabo queimado e a tartaruga que pedia uma ajuda para correr. E a graúna procurava alguma água para beber. Reginaldo, assustado, bateu asas e voou. Quase morre sufocado na fumaça que soprou. Só voltou de manhãzinha para ver o que restava. Onde estavam seus amigos e a floresta que ele amava? O que foi feito do seu mundo? Mas o fato é que a floresta virou um imenso pasto, e o pasto é um vazio com bois comendo mato, sem contar com o cupim e um monte de carrapato. Reginaldo, desolado, foi voando sem rumo e falou para si mesmo: tudo bem, eu me acostumo. Quando então, oh que surpresa, um pau reto lhe avistou. Mas que estranho objeto, era um poste de concreto, e no alto desse poste ele fez um novo ninho. Oh, que ninho bonitinho! Foi comer um grão de bico e uma arapuca o pegou, e cortaram a sua asa, suas penas bem no meio, para que ele não voasse e vivesse num poleiro. Adaptado de Tati, Paulo, Tati, Zé Papagaio Reginaldo e a Árvore na Montanha, São Paulo, Editora Melhoramentos, 2013. Vamos falar de língua portuguesa. A língua portuguesa ela tem dois fatores: comunicar e expressar. Para que possamos entender uma mensagem, né, uma mensagem falada, uma mensagem visual, nós temos que nos comunicar verbalmente e a nossa expressão, a expressão corporal, para poder entender melhor o que se passa, para poder entender melhor a mensagem. Após a leitura desse texto, O Papagaio Reginaldo, nós vamos conversar sobre ele e para podermos entender o texto, ok? Então, conversar sobre o texto é a gente entender sobre o texto.
Lembrando que essas perguntas vão estar lá no Google Sala de Aula para vocês responderem por lá também, ok? Bom, a pergunta 1 está dizendo assim: quem é o personagem principal do texto? Vocês vão dizer, vão reler o texto, releia o texto quantas vezes forem necessário até vocês entenderem e encontrarem a resposta correta, ok? Façam no seu caderno, assim que tiverem um material didático em suas mãos, vocês repassem para ele as tarefas que fizeram no caderno. 2. Quais eram os amigos do papagaio Reginaldo? Mais uma vez, vocês vão retornar no texto, na parte que fala sobre os amigos do papagaio Reginaldo. Na pergunta 3, é uma pergunta de múltipla escolha, quer dizer, nós temos 4 opções de resposta e você vai escolher a resposta que é a resposta correta, que você julgue que seja a resposta correta. Tudo mudou na floresta quando Reginaldo... Bom, na opção 1 nós temos conheceu um novo bicho e que surgiu tão de repente, meio feio, meio esquisito. Na opção 2, nós temos vou fazer sua malinha, deu adeus à sua casa, foi dormir com as andorinhas. Na opção 3, nós temos desolado foi voando, assim sem rumo. E na opção 4, nós temos foi comer um grão de bico. Então, você vai escolher uma dessas 4 opções e marcar aquela que você julga ser a correta. A 4 está falando assim: o que aconteceu com o papagaio Reginaldo no desfecho da história? Como você se sentiu com o ocorrido? Vou repetir. O que aconteceu com o papagaio Reginaldo no desfecho da história? Como você se sentiu com o ocorrido? Quando a gente fala aqui, pessoal, de desfecho, o desfecho da história é o final da história, ok? Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra desfecho, é o final, é o que aconteceu lá no final da história. Na questão número 5, está fazendo a seguinte pergunta, as seguintes perguntas, que são várias, né? No desfecho da história, Reginaldo acabou tendo que morar no poste de concreto. O que você achou desse fato? Isso tem acontecido perto de sua casa? Os pássaros sem árvore constroem seus ninhos também nos postes ou nos fios? Conte para nós. Então você vai contar para nós aqui na atividade, né? Se você já viu, né, algum ninho de algum pássaro em árvore ou em poste, né? Por conta do desmatamento das grandes cidades, ok? Na 6 e na 7 também são questões de múltipla escolha, quer dizer, temos 4 opções de resposta. No trecho por um triz, que um machado não cortou o seu pescoço, a palavra em destaque se refere ao pescoço do... Então, essa palavra seu, que ela está em negrito, né? Ela está em negrito aqui, ela está se referindo a quem? Ao chimpanzé, ao Reginaldo, ao homem ou ao jacaré? Na opção 7, ao observar o trecho, ai, 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 que amor de ninho, pode-se dizer que o autor repetiu a palavra ai 3 vezes, para poder demonstrar o que o autor demonstrou, né? O que ele quis demonstrar com a palavra ai, ai, ai. Lembra, gente, o uso de aspas. Presta atenção que esse trecho está em aspas, né? Entre aspas aqui, aspas aqui e aqui, é porque esse trecho aqui foi tirado do texto. Então, toda vez que você for escrever um trechinho de algum texto e botar em outro lugar, escrever em outro lugar, a gente usa as aspas, ok? Então, esse trecho aí, ai, 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 que amor de ninho, foi de raiva? Foi para demonstrar raiva? Foi para demonstrar tristeza?
Foi para demonstrar satisfação ou foi para demonstrar esperança? Vamos ao próximo. No número 8, está escrito assim: observe o trecho. Por um triz, que o machado não cortou o seu pescoço. Explique o sentido da expressão destacada por um triz. Você já ouviu alguém usar essa expressão? Caso tenha dúvida, consulte alguém que more com você e depois registre aqui. Vocês podem consultar aí os seus pais, seus tios, as pessoas mais velhas que moram com vocês, para saber o que significa essa expressão por um triz. O papagaio Reginaldo caiu numa arapuca. Você sabe o que é? Já viu uma antes? Então pesquise o que significa e registre no seu caderno. Então aqui é o espaço pesquisa para você registrar no seu caderno, né? Você vai pesquisar no Google a palavra arapuca. Pessoal, vamos falar de pesquisa no Google? Quando a gente faz uma pesquisa no Google, a gente tem que saber uma fonte confiável, um site que seja confiável para nos dar aquela informação. Nesse caso aqui, para vocês pesquisarem, a melhor forma, né, o melhor site, que é o mais confiável de pesquisa, é o Wikipedia, ou Wikipédia, como se pode falar, né? A gente pode pronunciar. Ok? Então você vai lá no Google, vai pesquisar a palavra arapuca, vai aparecer vários links que dando a explicação da palavra arapuca. O que você vê lá é o Wikipédia, que é, no meu julgamento de outras pessoas é o mais confiável. Você vai clicar ali e vai ver o significado e registra lá no seu caderno. Imagine que o papagaio Reginaldo conseguiu escapar da arapuca. Cria um novo final para essa história, cria um novo desfecho. Não se esqueça de contar se ele teve ajuda para fugir, quem o ajudou e o que aconteceu com ele depois. Use seu caderno. As perguntas abaixo vão ajudar o seu texto a ficar mais interessante. Não se esqueça de criar um título e dividir seu texto em parágrafos. Começo, meio e fim. Bom, o começo. O que acontece na história, né? Quais são os personagens envolvidos além do Reginaldo? O que aconteceu de interessante e como a história termina, ok? Então, essas dicas aí, né? Essas perguntas, você vai fazer para você e vai respondê-la e escrever a sua resposta. No final, você vai ter a sua produção, né? A sua modificação pronta. Alguns lembretes, ok? Vamos lembrar de algumas coisas para que a gente possa ter um texto, né, escrito de maneira correta, né? Lembrando, pessoal, que vocês foram alfabetizados há 2 anos, ok? Então, vocês aprenderam o básico. Agora, vocês têm que treinar a leitura, a prática da leitura e a prática da escrita. O treino leva à perfeição, ok? Alguns lembretes. Seu texto deve ter começo, meio e fim e ser organizado em no mínimo 3 parágrafos. Primeiro escreva, depois revise, por fim, reescreva com atenção. Em seguida, apresente ao seu professor. Ele vai gostar de ler o que você escreveu. Leia e compartilhe com seus colegas e familiares. Bom, na primeira parte já está bem claro ali. Tem que ter começo, meio e fim. Você vai escrever, quer dizer, você vai fazer primeiro um rascunho. Né? O que é revisar? Depois que você fizer o seu rascunho do texto, você vai ler. Aí quando você vai ler o seu texto, você vai ver onde estão os erros. Quando você lê o texto, você tem mais ideias, né? Vai aparecer mais ideias e aí você vai reescrever e acrescentar essas ideias que você teve e ajustar os erros que você teve também na hora da escrita. Lembre-se, quando você está escrevendo um texto para outra pessoa ler,
e nesse caso você vai apresentar ao seu professor e aos seus colegas e familiares, você tem que caprichar na sua escrita. Lembra que você está escrevendo para outra pessoa ler, e essa outra pessoa tem que entender o que você está lendo, ok? E você vai ler e compartilhar com seus colegas e familiares, né? Então, essa última parte é para você também treinar a escrita, a leitura, ok?